Vamos lá, falar sobre o acordo da dívida, do teto de dívida americana. Lá o Biden e o McCarthy fizeram um acordo, né? E o acordo foi rechaçado durante o fim de semana todo, foi dinamitado pelos dois partidos, pelos democratas do Joe Biden e pelos republicanos do Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara dos Representantes lá. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, né? Os bons acordos são aqueles em que todo mundo perde a mesma coisa, né? Então é ruim para todo mundo, digamos assim. O que isso quer dizer? Os democratas têm coisa lá no acordo que eles não gostam e os republicanos também têm coisa no acordo que eles não gostam. O texto deve sair de hoje para amanhã. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então amanhã é possível que a Casa Branca já tenha a redação pronta desse texto, que vai ser, então, votado lá na Casa dos Representantes nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados deles lá. Isso tudo, então, para aumentar o limite do teto da dívida, certo? O que acontece? Como tem um limite de dívida lá que os Estados Unidos pode ter, eles chegaram nesse limite, eles não podem mais emitir dívida. O problema é que todos os governos do mundo precisam emitir dívida para deixar as coisas rodando, né? Se precisa de dinheiro agora, você pega emprestado da sociedade e põe no seu caixa e gasta aqui para pagar lá na frente, etc. Por isso juros, por isso aquela declaração do Roberto Campos Neto que fala, olha, se você está reclamando que o juros está alto, lembre-se que o governo é o maior player nesse mundo do crédito. É o governo que pega dinheiro emprestado. Ele está disputando o crédito com o empresário, certo? É a mesma coisa lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, etc. E tal. Muito bem. Qual era a expectativa? A expectativa é que, se você tivesse o aumento do limite do teto da dívida, o mercado reagisse de boa forma, etc. e tal, a gente tivesse um rally, o que não aconteceu, pelo menos não tem acontecido até agora, tá? Lembrando que os mercados internacionais estavam acompanhando muito bem o mercado americano. Hoje está fechado, é verdade, mas os futuros aqui não indicam nenhum grande movimento. Por que disso? Porque, na verdade, isso já estava no preço, né? Ninguém acreditava que a gente não ia ter um acordo entre republicanos e democratas para o aumento do limite do teto da dívida, e além disso você deve ter aí nas próximas semanas um choque de liquidez que talvez não dê muito impacto neste exato momento, mas no médio e longo prazo isso causa impacto. Por quê? Porque quando você emite dívida, quando o governo emite dívida, então eu sou o governo e empresto dinheiro para você aí. Quando eu empresto dinheiro para você, você me entrega o dinheiro, eu estou tirando dinheiro de circulação, certo? Então, isso, de certa forma, tudo bem que é para bancar algumas coisas, mas eu posso segurar esse dinheiro. De qualquer forma, eu estou tirando esse dinheiro de circulação de imediato quando eu emito a dívida, certo? Então, isso dá uma travadinha na liquidez. Onde é que a gente deve ver isso melhor? Lá no Bitcoin e lá na Bolsa de Valores. Então, ela não deve subir muito, primeiro, porque já estava no preço, e segundo, porque a gente vai ter esse efeito de liquidez aí. Lembrando aí que o limite da dívida é de 31 trilhões, foi atingido em 19 de janeiro. O governo estava fazendo algumas manobras, mas uma hora a corda estica, né? O Joe Biden disse em comunicado que o acordo representa um compromisso, que significa que nem todos conseguem o que querem. E essa é a responsabilidade de governar, diz o Joe Biden, né? Então é isso. Uma outra coisa onde pode afetar isso também é o mercado ter a sensação de que, com essa liquidez reduzida em função das dívidas emitidas, o mercado, o Fed, sinta-se menos pressionado a manter o juro alto por mais tempo, o que não faz muito sentido, mas pode fazer sentido, tá? É um pouco mais complexo, porque o Fed normalmente não olha para isso, mas o mercado pode olhar para isso dessa forma e assumir, né, já que é isso que o mercado quer também assumir, que os juros parem de subir lá nos Estados Unidos e comecem a cair ainda este ano, que é improvável, mas é o que está na curva, tá bom?